Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E mais alguém ficou com medo da Boston Dynamics depois de assistir Metalhead? Não? Só eu mesmo? Esse aqui é mais um vídeo de uma série que eu tenho aqui no canal que chama Isso é Muito Black Mirror. Eu vou deixar a playlist linkada por aqui, depois vocês dão uma olhada. E hoje eu quero falar sobre um episódio da 4ª temporada que, pelo visto, praticamente ninguém gostou, que é um episódio que chama Metalhead. I can't talk for long. We found a dog at the warehouse. É aquele episódio de ação que não conta história nenhuma, como as pessoas estão dizendo. Bem entre aspas, né? Porque eu discordo dessa opinião. Mas esse episódio, ele trata daquele clichê do apocalipse das máquinas. É um mundo completamente abandonado, com uma fotografia maravilhosa, aliás, e que aparentemente possui pequenas comunidades humanas. E quando você precisa sair dessa comunidade, da segurança dessa comunidade, é quase que uma operação militar. Você precisa ir acompanhado, levar armas, se preocupar com segurança. É um mundo completamente inóspito para seres humanos. Com pouco mais de 5 minutos de episódio, você já conhece a razão desse apocalipse. São cachorros robôs super inteligentes e fortemente armados, que por nenhuma razão aparente matam qualquer pessoa que cruza o caminho deles. Ou pelo menos isso não fica claro em momento nenhum da série, a razão deles estarem matando todo mundo. E o episódio como um todo é uma perseguição que vai revelando um pouquinho mais sobre o mundo, sobre as habilidades do robô também, mas em geral não dá nenhum background de por que o mundo tá daquele jeito. Mas o que mais incomodou as pessoas é a falta de história. Eu acho que na real não tem muita coisa pra explicar, porque esse episódio é o que mais se assemelha, o que mais não, mas um dos que mais se assemelham com o que a gente já tem na vida real. E é meio que isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Tipo, o que a gente já tem de tecnologia, por que eu acho que ele não precisava dar tanto background assim, que já é uma história suficientemente aterrorizante, sem dar todo esse background que a galera queria que ele desse. E eu vou começar pelo mais óbvio. Ele inteiro é uma grande perseguição, passando por todo tipo de terreno. Esse robô, ele desce escada, sobe escada, anda em morro, em riacho, em todo tipo de terreno. Ele só não sobe em árvore. E, aliás, no episódio eles meio que deixam a entender que ele só não subiu na árvore porque uma das pernas estavam faltando. Agora eu te pergunto, quem que é a maior empresa da atualidade que trabalha com mobilidade de robôs? A Boston Dynamics existe há mais de 20 anos e atualmente chegou num patamar absurdo de equilíbrio, destreza e mobilidade em geral de todo tipo de robô. Robôs quadrúpedes, bípede com roda, tem robô para todos os gostos e todos dominam muito bem a habilidade de se locomover. A semelhança entre o cachorro robô do Metalhead e os quadrúpedes da Boston Dynamics é absurda, é impressionante. E eu não preciso nem fazer muito esforço para te convencer que a relação entre esses dois mundos existe, porque o próprio autor comentou que ele se inspirou fortemente nos vídeos da Boston Dynamics para fazer esse episódio. Ele falou o seguinte: tem algo muito arrepiante ao assistir esses vídeos quando os robôs são derrubados. E eles parecem meio patéticos deitados ali, mas então, vagarosamente, eles conseguem se levantar novamente. E essa é a ideia que ele passa com o episódio, que quando a máquina fica muito boa, ela tem uma capacidade de superação que é muito maior do que a do ser humano. Quedas e peças quebradas não debilitam tanto assim o robô. Ele não tem dor, ele não tem sofrimento e chega num ponto de ser praticamente invencível. E aí você pode falar, ok, mobilidade não é tudo. Aquele robô é extremamente letal. Ele mata as pessoas num piscar de olhos. E isso você não vê nos robôs da Boston Dynamics. Eu já fiz um vídeo aqui no canal chamado Verdadeiros Perigos da Inteligência Artificial. Se aplica tanto à inteligência artificial quanto à robótica nesse caso, que é essa capacidade suprema do ser humano
de transformar a tecnologia em coisas destrutivas. Na verdade, um dos maiores motivadores de avanço tecnológico são as guerras, por exemplo. E no caso da Boston Dynamics, robôs letais não é um salto tão gigantesco assim. Não sei como é que tá exatamente agora, que ela já foi vendida várias vezes, mas por muito tempo a maioria dos projetos da Boston Dynamics era financiada pelo Exército dos Estados Unidos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, daí para a Boston Dynamics embarcar coisas letais no robô é literalmente um tapa. A única coisa que, na minha opinião, pode reduzir as chances ou até eliminar as chances disso acontecer é regulamentação. Já tem, por exemplo, iniciativas por aí, como a do I3E, que pretende se posicionar contra robôs militares com capacidade de tomada de decisão, pelo menos na parte letal do robô. O objetivo é que esses robôs eles não sejam capazes de puxar o gatilho por conta própria. Se tiver que puxar o gatilho, que tem um humano por trás controlando. Não que isso solucione o problema, mas reduza a probabilidade a gente ter uma máquina imbatível que decide quando puxar o gatilho e matar um ser humano. E essa parte da inteligência é até um bastidores interessante do episódio, porque eles chegaram a gravar várias cenas que mostravam um controlador por trás do cachorro robô. Mas essas cenas foram removidas por decisão da equipe de direção e produção lá. O que eu acho que fez uma diferença gigantesca na mensagem que o episódio passa. Quando você tira a presença do controlador no episódio, você está dizendo que o robô ele tem toda a autonomia e toda a capacidade de tomada de decisão, o que requer um nível de inteligência absurdamente superior. E eu acho mais rico pro propósito da série a gente imaginar que aqueles robôs eles foram programados para fazer a segurança de um lugar qualquer e eles acabaram se tornando muito bons no objetivo dele, ao ponto que ninguém nunca mais conseguiu chegar perto desses robôs, por exemplo. Faria menos sentido, né, se tivesse um controlador por trás. Faz mais sentido ser uma inteligência artificial que deu errado do que um pequeno grupo de seres humanos controlando robôs para dizimar outros seres humanos. E o cenário apresentado no episódio é totalmente plausível se a gente pensar, por exemplo, o depósito da Amazon, o depósito de equipamentos e produtos da Amazon em geral. Para quem não sabe, ele é praticamente todo automatizado, com exceções de pequenas pontas do pipeline, mas em sua grande parte ele é automatizado. E vai ser só uma questão de, uma vez que esses depósitos estejam todos automatizados e alguém começar a invadir e saquear os produtos, para que uma empresa como a Amazon decida colocar uma segurança automatizada também. Como eu falei, não é um cenário bonito de imaginar, não parece algo que as pessoas vão permitir que aconteça, mas é totalmente plausível. E uma coisa interessante é que, como eu falei no início, a Boston Dynamics ela era fortemente financiada pelo Exército dos Estados Unidos. Mas ela já foi vendida para a Google e agora ela está na mão da SoftBank, que, para quem não conhece a SoftBank, é uma empresa que meio que o lema dela é trazer a robótica para dentro das nossas casas ou para o ambiente empresarial, enfim, tirar a robótica do mundo da pesquisa e trazer ela para o nosso dia a dia. É bem capaz da gente ver cachorrinhos da Boston Dynamics fazendo parte não só do exército e de coisas, de iniciativas gigantescas, mas como também pequenas empresas, mercados, coisas do gênero. E só mais uma coisinha pra terminar, já tá chegando no finalzinho do vídeo. Mobilidade, como eu falei, igual o episódio mostra que o robô tem, a gente já tem, praticamente, né, com a Boston Dynamics. Os vídeos impressionantes que a gente vê por aí são totalmente focados em mobilidade. Mas a inteligência, e considerando que não tem controlador, que o robô é totalmente autônomo, eu diria que não. Eu diria que a gente, pelo menos, não tem nada funcional que faria as atividades que aquele robô faz de forma tão genérica. Aquele robô, ele invade sistemas, ele sabe manipular ferramentas, ele tem uma gama gigantesca de habilidades que eu, pelo menos, nunca vi elas atuando em conjunto. E usando as palavras do professor Stuart Russell, da Universidade de Berkeley, ele disse o seguinte: a tecnologia de base já está em todos os lugares. Não é uma tarefa mais difícil do que um carro autônomo. Então é apenas uma questão de investimento e esforço. Não ouçam só as minhas palavras. O Stuart Russell ele tem uma bagagem gigantesca na área de inteligência artificial e até ele está dizendo, é possível? É possível, basta que alguém queira fazer.
Só não confundam a inteligência no nível do Metalhead com robôs autoconscientes que vão decidir destruir a humanidade. Sei lá, porque eles vão se questionar de qual o propósito deles. Isso aí é outra coisa. Uma coisa totalmente plausível são consequências catastróficas para atividades pré-programadas. Outra coisa, e que eu não acho que é isso que o episódio mostra, são robôs que decidem, assim, por vontade própria, virar do mal e dizimar a humanidade. Vou pegar só mais uma aspas aqui para explicar melhor isso que eu tô falando, do cientista-chefe da Baidu. Ele fala o seguinte: nós, na linha de frente de desenvolvimento, estamos empolgados pela inteligência artificial, mas não vemos um caminho realístico para o nosso software se tornar senciente. Então, não vamos confundir maçã com laranja, porque a gente não tá nesse ponto que robôs vão virar autoconscientes e o apocalipse das máquinas acontecer da forma que as pessoas pintam, né? Por isso que eu acho que Metalhead não é um episódio ruim, é na verdade um reflexo da nossa realidade, do que já existe hoje. Dá um medinho real, assim, muito mais do que muitos outros episódios. E se ainda assim você acha que é um episódio ruim, deixa aí nos comentários o que você achou de bom, de ruim. Dá uma comentada nessas coisas que a gente falou aqui no vídeo. E por hoje o vídeo vai ficar por aqui mesmo, gente. Muito obrigada, como sempre. Eu vejo vocês na semana que vem. Um abraço e tchau!